Olá, boa noite, como vai? Vai bem? A gente está começando aqui pela TV Pantanal, canal 22. Aqui uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Muito bom estar com você de volta, não é? Pode ver que uma quarta-feira, dia 16 de setembro, e a gente aqui a postos para mais um programa ao vivo e a cores, trazendo informações pertinentes. Hoje a gente vai falar de segurança pública, mais exatamente a segurança da mulher. Não é? Esse é o nosso enfoque principal, porque tem-se aquela história, pelo menos aqui no imaginário, não é? De que por conta da pandemia aumentou aí a violência contra a mulher em seus mais variados segmentos ou setores, não é? Só que parece que não é bem assim. Eu andei vendo hoje já alguns gráficos. Parece que as coisas não estão dessa forma aí. Mas o que ocorre é que feminicídio, entretanto, o feminicídio, que é gravíssimo, né? Parece que aumentou. Mas a gente vai esmiuçar isso, até porque está postos com a gente aqui a doutora Ana Paula de Faria Campos, que é diretora metropolitana da Polícia Judiciária Civil e que compreende também, nesse rol aí, a nova delegacia da mulher, delegacia 24 horas, vai falar conosco sobre, então, esses dados aí de violência contra a mulher, enfim, e até para você ficar esperto como denunciar. A gente vai estar passando também aqui alguns contatos, porque a gente sabe que em briga de marido e mulher, mete-se a colher sim, até porque isso pode evitar aí um dano maior, inclusive uma morte, não é? Então você pode evitar denunciando. Para isso eu tenho aqui ao meu lado, como sempre, Lorenberg Alves. Professor, boa noite, bom tê-lo de novo. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, que é a razão maior do nosso programa. Então tá, e você pode participar com a gente por meio do WhatsApp 99932-2529, está aí na tela, 99932-2529. Caso haja alguma pergunta sobre isso que a gente está falando aqui, não é? Essa introdução que eu coloquei aqui, e a doutora Ana Paula está aqui já com a gente para, ao longo do programa, responder ao seu questionamento, à sua dúvida. Doutora, bom tê-la aqui, satisfação enorme em recebê-la nessa noite para a gente abordar esses assuntos tão importantes sempre, mas em tempos de pandemia há muitas dúvidas, mas de todo modo é bom recebê-la aqui. Boa noite, obrigado pelo convite. Estou muito honrada em estar aqui hoje falando sobre um tema tão caro, né? Um tema tão importante, já que eu trabalhei tanto tempo com essa temática de violência doméstica contra a mulher. É verdade, a senhora faz hora que a senhora está nessa área aí, né? Vou meter uma indelicadeza aqui, a senhora tem, para não falar que eu vou direto na canela, só tem quanto tempo de profissão como delegada, meu? 17 anos. 17 anos de polícia. Então, só começou com 12 anos na Polícia Civil, então, não foi? Mais ou menos isso. Doutora, mas olha só, vamos falando sério agora. Pandemia. A gente observa que as pessoas ficam confinadas, não é? E aí, eu tenho aqui comigo até agora, ou pelo menos tinha até a tarde de hoje, porque eu recebi com as planilhas que a senhora me passou via WhatsApp, parece que não é bem assim. Eu tinha até então a impressão de que a violência contra a mulher, em todos os seus segmentos, né, estava aumentando. Mas pelo que eu vi aqui, não é bem assim, exceto o feminicídio. Explica para a gente aí, e eu vou até pedir para a produção, a gente já tem aqui uns gráficos, aqueles que a senhora me passou hoje à tarde, Sim. A gente tem aqui, e aí eu gostaria que a senhora explicasse, eu queria pedir primeiro, produção, esse que fala do contexto de Mato Grosso, o contexto geral, né? Porque tem o de Mato Grosso, de Cuiabá e de Vargas Grande. Vamos colocar aqui para a doutora Ana Paula comentar com a gente aqui. Então, quer dizer que não é bem assim, não houve esse aumento exacerbado em todos os setores. Analisando as estatísticas de janeiro até agosto desse ano, o que a gente percebe foi uma diminuição na maioria dos registros de crimes relacionados à violência doméstica contra a mulher. Por exemplo, a ameaça e a lesão corporal, que são os crimes que mais temos registros de mulheres entre 15 e 59 anos, nós tivemos mais ou menos
15% de diminuição nos registros. De ameaças, não é? Isso. Mas isso não quer dizer que houve uma diminuição da violência. Porque assim, hoje a família está numa situação de confinamento, nós estamos vivendo uma época de pandemia. Esse isolamento aí. De isolamento, de grande crise econômica e social, e isso acaba exacerbando as tensões entre a família. Então, a gente só vai ter uma real noção se realmente ocorreram menos casos de violência contra a mulher após a pandemia. Ah, tá. Porque, assim, nem toda mulher ela conseguiu, nesse período, fazer o registro. Apesar de que a Polícia Civil, ela tentou, de toda maneira, abrir mecanismos, meios de oportunizar que a mulher registrasse os boletins de maneira online, pela delegacia virtual, mas a gente tem que ter a noção que nem todo mundo tem acesso à internet. Entendi. Ou seja, muitas mulheres podem não ter denunciado, ora por se sentir inibida, ora porque não tinham acesso ao mecanismo, porque ela não vai ligar na frente do marido, né? Ocorre muito disso. E aí ela pode também não ter tido essa oportunidade. E aí, logo, vocês não podem garantir que esses números são fidedignos, que eles retratem a realidade, não é? Isso. Esses são realmente os números que foram registrados, mas a gente não pode dizer que realmente foram menos crimes que ocorreram nesse período de pandemia. Professor, por favor. Delegada, antes de mais nada, o nosso registro, a alegria, a honra e o prazer de tê-la aqui. Eu não tenho a menor dúvida que o amigo telespectador está ganhando muito com a presença da senhora aqui. Está ganhando muito, até para muita coisa que nós não sabemos, a senhora pode nos passar e ajudar bastante. Ainda sobre esses dados estatísticos, eu vou citar alguns dados aqui, e se meus dados não forem os corretos, por favor, me corrija. De acordo com a Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal da Secretaria de Segurança Pública do Estado, em 2016 foram registrados 43.804 ocorrências envolvendo vítimas femininas de 18 a 59 anos. Em Mato Grosso. Em 2015, são 34.720 casos. Em 2014, 29.229. Em relação às vítimas menores de 18 anos, em 2016, foram 10.695 ocorrências. Em 2015, 8.493. Em 2014, 7.451 casos. Eu pergunto à senhora, com toda a experiência, o Paulo falava de 17 anos de delegado. Ela falou dos 17 anos, rapaz. Mas a senhora também passou por 2 anos lá no PROCON, né? Se não me falha a memória. Com todo esse conhecimento da senhora, com todo essa experiência que a senhora tem, a que se deve esse registro? Se nós olharmos, eu falei de forma decrescente, né? E se nós olharmos bem, há um crescimento muito grande desses casos. A que a senhora atribui isso? O aumento dos registros? As campanhas são feitas ano a ano. A Lei Maria da Penha, ela é uma lei que a gente pode dizer que é aquela lei que pegou, né? É uma lei que 98% dos brasileiros conhecem. E a cada ano que passa, ela vai ganhando mais credibilidade. Então, eu acredito que com a melhoria dos serviços, a mulher ela tem sentido mais à vontade para ir registrando e procurando todos os serviços que são oferecidos. Em relação à violência contra a mulher, nós temos 3 grandes grupos, né? Nós temos as mulheres adultas, que geralmente são vitimadas pelos companheiros e ex-companheiros, geralmente os crimes de lesão corporal e ameaça. Nós temos um segundo grande grupo, que são as meninas e adolescentes, que normalmente são vítimas de violência sexual, geralmente praticadas por pais, padrastos, padrinhos, avós. Então, assim, é uma violência que realmente acontece dentro de casa. E o terceiro grupo que tem aumentado bastante, que são as mulheres maiores de 60 anos, as idosas,
que sofrem violência psicológica, física, mas principalmente patrimonial, que aí nesse caso geralmente são vitimadas pelos filhos. Então, são 3 grupos, né, dentro, né, do nosso universo de atendimento, que tem que ter abordagens totalmente diferentes. E se já é complicado para uma mulher fazer a denúncia contra aquele companheiro, o ex-companheiro, o pai do seu filho, você imagina para uma mãe fazer em relação ao filho. Então, tudo isso é bem complicado para a gente administrar numa delegacia ou nos outros serviços. Então, a subnotificação ainda é um padrão, tanto nacional quanto mundial. Então, por mais que tenha aumentado o número dos registros, a gente entende que a tendência é cada vez aumentar. Não porque a violência está aumentando, mas pela confiança no serviço prestado. E esses números que eu passei agora, eles podem ser muito maiores por conta do não registro, da não denúncia. Eu tenho certeza, porque a subnotificação é um padrão. Assim como esses que a gente estava falando no começo, não é? Eu queria que a produção providenciasse aí, se a gente já pode começar a mostrar. Aí eu pedi aqui no começo, já está no ponto aí, aquele painel referente a Mato Grosso, os dados de Mato Grosso, os primeiros 7, 8 meses do ano passado, 2019, com os primeiros 8 meses aqui de 2020, para que a doutora possa, ainda nesse bloco, fazer um comentário geral, genérico, não é? Para a gente, então, ilustrar o que estamos dizendo. Lembrando que esses dados eles podem ser bem piores, ou seja, não é? Porque quando houver a notificação, quando se der conta que realmente houve o registro daquelas ocorrências, só me avisa aqui, tá, Caroline, por favor, porque aí a gente já mostra para a doutora Ana Paula comentar esses números aí, porque eu recebi aqui um material tanto do estado de Mato Grosso, como de Cuiabá, como também de Várzea Grande. E aí eu queria que a senhora comentasse, aqui no painel, que está mais fácil de ver, doutora, aqui, okay. Ó, aqui do lado de cá, vai aparecer aqui, Certo. Então, aqui, a senhora estava falando de ameaça lá, não é? Ameaça, no município de Cuiabá. Esse aqui é o município de Cuiabá. Aqui é de Cuiabá. Ali está 2019 e ali está 2020. O que a senhora chama a atenção neste gráfico aqui? A gente pode perceber que o número de maior, a natureza que mais nós temos ocorrências registradas é o crime de ameaça, né? E no crime de ameaça nós tivemos ali uma queda em 15% no número de registros. Seguido de ameaça nós temos a injúria e depois a lesão corporal. Todos esses crimes houveram diminuição, os crimes contra a honra e os crimes de lesão corporal e ameaça. Em praticamente todos houve aí uma redução. Aqui embaixo tem, acho que maus tratos, ato obsceno, que houve um aumento, salvo engano, eram 5 em 2019. Sim, mas é porque aumentou né? Um caso aumentou 20%, não é? Em percentagem parece alto, mas aumentou apenas um. E eu queria também que a senhora comentasse com a gente, aqui embaixo, no artigo 216, falando aqui da questão de produzir, fotografar, filmar, a questão de registrar nudez, não é? Ou ato sexual. Isso é crime, não é? Conforme esse artigo 216. E ele, apesar de não ter aumentado, mas ele é um crime frequente, não é? E queria que o senhor desse até umas sugestões para as pessoas que nos assistem quanto a esse tipo especial de crime. Que cuidados, ainda mais com o advento da internet cada vez mais forte, né? Que cuidados devemos ter, que a mulher deve ter principalmente, não é? Para que não haja esse tipo de situação. Quando você está numa relação de afetos, numa relação íntima, normalmente há aquela confiança. E nesse momento pode acontecer a troca de fotos íntimas ou até a mesma gravação, mas nesse caso, nesse crime, era sem o consentimento da outra parte. O que é mais grave que a gente percebe na delegacia
com o fim do relacionamento, o que a gente chama da revenge porn, né? Da vingança. E a divulgação desses vídeos e dessas fotos. Isso tem se tornado cada dia mais comum, que é um crime de pena alta, né? Que vai até 5 anos. E, infelizmente, agora com o advento, né? com a internet mais popularizada, todo mundo tem acesso a um smartphone. Isso tem se tornado bem comum e os registros têm sido maiores. O cuidado que a senhora pode orientar para as pessoas é nessa questão de compartilhar nudes, pense muitas vezes, ou não compartilhe, qual que é a orientação? Porque você tem confiança com o seu namorado, com a sua namorada, mas você mal sabe que daqui a pouco vocês podem brigar e aí isso pode virar... Na verdade, assim, existe uma relação de confiança, né? Mas depois que acaba o relacionamento é complicado. O ideal é que não compartilhe. A gente tem percebido isso também muito frequentemente com adolescentes. Né? E acho que até a maior parte, ou não, parece que a maior parte está ali nessas idades iniciais ali, na adolescência, onde é tudo afoito, né? De repente compartilha, ou não, é uma coisa que é meio geral. Não, é genérico. Genérico não, mas é em todas as faixas etárias. Mas, realmente, os adolescentes, eles têm mais acesso a esse tipo de tecnologia e eles utilizam mais. Esperto aí, esse negócio de compartilhar nudes, vai por mim, esse negócio pode não dar muito, depois briga, sabe como é que é, né, casal? E aí já viu, né? Aí o cara fica meio aborrecido, ou ela fica aborrecida, daqui a pouco, aí vira extorsão, aí vira um monte de coisa aí, e vai acabar com a doutora lá na delegacia lá e ó, professor. Delegada, ainda sobre esse gráfico, que eu achei muito interessante, e sobretudo naquele primeiro tópico que a senhora me falou que era de Cuiabá, né? Isso, refere-se a Cuiabá. Cuiabá. E se nós observarmos, o amigo telespectador certamente observou que, de fato, como a senhora disse, houve uma queda de 2019 para 2020, com exceção de um item, o estupro. O estupro, que era em 2019 47, até o mês de agosto continua 47. Permaneceu. Porém, com a tendência de aumentar e não diminuir. Porque já está em 47. A minha pergunta é muito simples. As mulheres sentem muita dificuldade de fazer uma denúncia de um estupro. Eu estou me referindo a todas as faixas etárias. Uma menina tem 8 anos, 10 anos, quanto uma mulher de 90 anos, de 50 anos, 60 anos, ela tem muita dificuldade de denunciar isso. Sim, as mulheres elas têm uma dificuldade realmente para registrar os crimes de estupro, por quê? É o medo de ser desacreditada, o medo de ser desacreditada pela justiça ou pela família, pela sociedade, é a vergonha de expor a sua intimidade, a sua privacidade, e também tem o que a gente chama do ônus do processo. O processo não é um processo fácil. Ela vai ser inquirida, ela vai ter que ser submetida a exames. Então, se ela não tem uma rede de apoio familiar ou comunitária, ou mesmo das instituições, é muito complicado para uma mulher ela fazer a denúncia do estupro e permanecer até o final. Mas isso não é uma exclusividade do crime de estupro. Nos crimes normais, em relação a todos os crimes de violência doméstica contra a mulher, esse temor da vítima em registrar é recorrente. Então, isso acaba tendo reflexo na subnotificação. Estupro eu penso que é mais difícil, né? Que envolve toda uma estrutura já esgotada, emocional já esgotada, não é? Eu percebo isso enquanto jornalista, quando a gente infelizmente tem que cobrir situações como essa, porque às vezes envolve o padrasto, não é, com a enteada, ou o próprio pai, ou um tio, não é? E aí fica aquela história toda. E quando é padrasto, envolve a sentimentalidade da mãe, né? Porque a mãe tem todo o amor do mundo para com a filha e tem também um laço amoroso com o marido, o padrasto no caso, né? Tem encontrado dificuldade nesse sentido, doutora?
quando há dúvida? Percebe-se essa dúvida, por exemplo? Em relação aos estupros de vulneráveis, a maioria dos casos realmente ocorrem dentro de casa. São pessoas próximas que se aproveitam da relação de parentesco ou da relação de confiança. Ou são amigos da família, ou realmente é o pai, é o tio, é o irmão mais velho. Então, o que é complicado para aquela criança ou aquele adolescente, ela tem que expor uma situação e ela tem que, muitas vezes, provar que ela está falando a verdade. Porque a prova, nem todo crime de estupro de vulnerável deixa marca. Vai ser feita uma perícia e num exame pericial isso vai ser detectado. Nem sempre os exames apontam que houve... Exato. Então, a valoração da palavra da vítima ela é muito importante. Então, nessas delegacias especializadas, é imprescindível que tenha uma equipe multidisciplinar, uma equipe psicossocial para fazer esse acolhimento dessa vítima, para fazer esse atendimento, porque não é um crime fácil de denunciar. E não é fácil, imagino eu, de interpretar também se a criança está falando a verdade ou se o suspeito está falando a verdade, né? E aí eu queria até saber, o senhor falou que dessa equipe multidisciplinar, essa equipe especializada que fique ali, que está ali preparada psicologicamente para interpretar, para investigar ali. Mas assim, que critérios são usados para se chegar a um denominador ali, ó, essa criança realmente está falando a verdade, está certa? Já que o exame não mostra isso. Nem todo crime vai deixar vestígio, né? Mas para a Polícia Civil, para as pessoas do sistema de justiça, de segurança, a palavra da vítima ela tem um peso muito grande. Mas pode-se tomar decisão de prisão, por exemplo, pela palavra da vítima? Por precaução? Normalmente tem todo um conjunto probatório, né? Mas a palavra da vítima ela tem um peso grande. Muito forte, né? Nessa unidade nova que foi inaugurada no último dia 8 de setembro, nós temos uma equipe multidisciplinar que trabalha 24 horas também. Entendi. Porque lá também é um plantão de violência sexual. Então, nesse caso, o nosso telespectador que está assistindo não terá problema nenhum de chegar no plantão de 24 horas, poderá ser uma policial que irá atendê-la, é isso? A senhora estava falando aí, eu ficava imaginando o seguinte, imagine uma mulher, não importa a sua idade, que foi estuprada, e chegar a uma delegacia de polícia e encontrar policiais homens. Eu fico imaginando, porque eu tenho filha, Certo. eu fico imaginando a dificuldade dessa mulher. Pelo constrangimento. Exatamente, de colocar para fora toda uma situação que, como a senhora muito bem disse, são as suas intimidades que deverão ser colocadas sobre a mesa. E ela está diante de um homem que é exatamente a figura de alguém que a estuprou. Agora a senhora está me falando da possibilidade de uma equipe multidisciplinar, o que dá uma certa tranquilidade para essa menina, para essa mulher chegar até lá. É isso? Isso. Quando pensamos nessa delegacia, nesse plantão de atendimento de violência doméstica e familiar e sexual, pensamos, primeiro, são 5 delegadas. Todos os plantões... Delegadas. Também pensando na Lei Maria da Penha, que prevê isso, que preferencialmente sejam atendidos por pessoas do sexo feminino. Eu queria, inclusive, que quando a doutora Ana Paula fala com a gente, para a gente mostrar fotos dessa delegacia nova que foi inaugurada no dia 8 último, a gente tem imagens aí, fotos, e pode continuar, só para a gente ilustrar. Todas as equipes contam com... Essa é a brinquedoteca, né? Uma sala para as crianças, porque geralmente a mulher ela vai no plantão, ela não vai sozinha, ela vai acompanhada com a criança, né? com seus filhos. Essa é a sala da assistente social e da psicóloga. Então todo plantão tem uma assistente social psicóloga para fazer o acolhimento dessa vítima, porque ela
Geralmente uma vítima de violência doméstica e sexual, ela chega na delegacia com lágrima nos olhos, ela precisa de um tempo para ser acolhida. Essa é uma sala... Essa recepção da delegacia, recepção. a recepção. Então, respondendo aí até que o Lorenberg perguntou, geralmente ela é mais uma brinquedoteca linda, né? Isso, é a brinquedoteca. Formada por maior parte por mulheres, né? Tem um playground também. Tem um playground, né? Isso. E... Então, a equipe foi toda... Essa é a primeira-dama? Isso, a primeira-dama, ela teve um trabalho primoroso, fundamental, inclusive, não é? Isso. Cobrou, assim, a inauguração desta... Então, todos esses espaços foram pensados pela primeira-dama. Ali a fachada, você fica no endereço ali aonde que é? É no antigo... o Cisque do Planalto, que é bem conhecido por todo mundo, né? Ali lá. na Avenida Dante Martins de Oliveira, ali, fica anexa à 2ª DP, a Delegacia do Carumbé. Então, ali tem o núcleo do idoso também, do lado, o plantão e a 2ª Delegacia do Carumbé. Então, assim, pelo que perguntou o Lorenberg, aí, então, as mulheres podem ficar tranquilas, porque lá não vão ter esse constrangimento. Não. Então, toda a equipe ela foi capacitada para fazer esse atendimento humanizado. Era um sonho de muito tempo, né? Da polícia, dos movimentos de defesa da mulher. E quando esse plantão foi inaugurado, foi uma felicidade para todos nós. Nossa, que alívio, não é? Ele funciona 24 horas. 24 horas. Era um anseio de várias pessoas, então foi muito simbólico essa inauguração. Antes de terminarmos este segundo bloco, eu vou pedir para a senhora passar aqui os contatos. Você que está assistindo aqui ao programa Opinião. Eu fiz menção no bloco anterior, que é aquela história de briga de marido e mulher, deve sim meter a colher. E como se mete a colher sem causar muitos barulhos, né? Sem que você não tenha problemas, né? Com o agressor, principalmente. A pessoa tem como denunciar usando que tipo de mecanismo? Existem telefones, enfim, qual é a forma ou quais as formas que as pessoas podem, ou a própria vítima pode fazer para acionar aí a força policial? Ok. É aquele lá, por acaso? Isso. O 100? O 190 é o número do CIOSP. O crime está ocorrendo nesse momento. Você liga no 190. Você como vítima ou você como uma pessoa que está vendo uma situação de violência, uma mulher sofreu uma violência, uma criança, enfim. Diz que no 190. Uma viatura será deslocada e as pessoas serão conduzidas para o plantão. O 197 é o número da Polícia Civil, o número de Disque Denúncia. Você pode fazer a denúncia anonimamente, se você quiser. E o 181 é o número da Polícia Civil também para o interior. E temos também o 180, 180, que é o número nacional de denúncia, que também chega nas delegacias. Todas essas denúncias que chegam, elas são averiguadas depois. E além desses, tem o telefone da Delegacia da Mulher, que foi inaugurada no dia 8, próximo passado. Esse número é aquele lá, doutora, confere? 3901-4277? Esse é o telefone da Delegacia da Mulher da Joaquim Murtinho, o da Delegacia da Mulher mesmo. Não a que continua funcionando, porque agora nós temos na região metropolitana 3 serviços, né? Tem o da Várzea Grande, a delegacia funcionando, tem a delegacia da Joaquim Murtinho funcionando no horário comercial e tem o plantão 24 horas. Tem um WhatsApp, uma participação do telespectador aqui, doutora. Vamos ver no painel quem está participando conosco. Doutora Ana Paula, uma grande pessoa e excelente profissional da Polícia Judiciária Civil, o Vitor Chab Domingos, é delegado, né? Seu colega Isso, lá, o doutor Vitor, muito competente, do Núcleo do Idoso. Atualmente lotado lá no Núcleo do Idoso Cuiabá. Fica ao lado do plantão. Doutor Vitor, obrigado aí pela sua participação, um abraço a todos vocês. Estamos combatendo firmemente a violência contra a pessoa idosa, isso é importante. Aliás, eu vou pedir até para a produção aqui. Sim. Viu, produção? Caroline, que manda aqui no programa, é a Caroline. Vamos marcar aí para os próximos dias com o doutor Vitor para falar do trabalho de proteção ao idoso.
Ela está falando combinado. Porque você vai falar que não tem nem discussão, mas ela falou que está combinado. Você deixou pergunta? Quem deixou pergunta? Não deixou pergunta, Não né? deixamos pergunta. E eu queria mostrar aqui, doutora, a gente mostrou um painel, não é? Um gráfico no primeiro bloco ainda sobre a situação comparativa com 2019 e 2020. Temos aqui a cidade de Várzea Grande, mostramos Cuiabá, Várzea Grande, houve alguma alteração? Vamos mostrar aqui no painel para a senhora comentar com a gente. Aqui, ó. Vai aparecer aqui, apareceu. Ameaça, parece que também houve redução de 15%. O que o senhor destacaria nesse painel de Várzea Grande? Várzea Grande também tivemos a mesma redução, né, em relação à ameaça, só a diferença é que a lesão corporal aumentou, né, 4%. Os crimes contra... A Várzea Grande é uma cidade que está ali do lado de Cuiabá, e que ela tem um comportamento meio... parecido, né? Parecido. Lá nós temos... só que ela é uma delegacia diferente. Por quê? Lá, além de atender mulher, lá atende criança e idoso no mesmo local. Entendi. Tem um detalhe que acho que a senhora comente também aqui, ó, importunação sexual. Isso ocorre muito em ônibus coletivo, não é? Sim. E depois da criação dessa lei, desse artigo 215A, parece que houve uma redução. Aqui está mostrando que houve aumento, não é? Na comparação 19, que correspondem, um aumento que corresponde a 2 casos, né, 17%, mas é algo muito preocupante que vira e mexe está acontecendo, né? Que são as importunações dentro de ônibus ou lugares públicos, né? Que orientação que a senhora pode passar para essas pessoas para as mulheres principalmente, evitarem, né, esse tipo de situação? E quando acontecer, denunciar também. Na verdade, o principal é denunciar e você está no transporte público, você está verificando que uma outra pessoa está sofrendo uma importunação, avise e também seja parceira. Na hora de testemunhar, porque as pessoas normalmente não gostam de se envolver com um crime que ela esteja vendo. O motorista de ônibus, sim, se for detectado ali naquela viagem ali que houve a importunação, o que ele deve fazer? Já ocorreu do ônibus ser levado para a central de flagrantes, do motorista levar todo mundo e levar. Ou procurar uma viatura e fazer o comunicado, né? Isso, a condução. Que é importante isso também, né? Porque se há como comunicado interno, né, professor? Comunicado interno, que a pessoa está sendo abusada ali, ele tem que tomar iniciativa, não é? E independente se ele vai ter problemas lá na empresa, ou cumprir itinerário, ele tem que cumprir Normalmente não tem problemas na empresa e recebe o apoio das outras pessoas, porque é uma situação muito constrangedora e qualquer pessoa pode ser vítima disso no transporte público, né? E aí agora eu quero puxar aqui, então, no painel, os dados comparativos 2019-2020 no âmbito geral no estado de Mato Grosso. E aí tem um detalhe muito importante, que eu já vou destacá-lo de imediato aqui, que a gente até comentou sobre isso, aqui no painel, doutora. Cadê? Aqui no painel, quanto ao feminicídio. Tem aquela parte vermelha, tá aí, Caroline? Tá mais para baixo. Vai passar já, porque foi aqui, ó. Apareceu aqui, mas a gente vai mostrar já. Olha lá, apareceu aqui. Ali. Aqui. Para o telão aqui. A gente observa que o feminicídio aqui embaixo, na penúltima linha, 38% foi aumento, ou seja, subiu de 29, 2019, para 40 em 2020. A que se deve esse aumento vertiginoso aí? De janeiro a agosto, de janeiro a agosto, né? Nós temos no momento, hipóteses, né? O que nós podemos perceber? Com a diminuição dos registros dos crimes considerados menos graves que o feminicídio, a ameaça, a injúria, o que a gente pode fazer aqui leitura disso? A violência doméstica, os estudiosos falam que geralmente ela é um ciclo.
Existe um ciclo da violência. Existe a primeira fase, aquela fase de humilhação, de os primeiros desgastes, onde a mulher geralmente tende a minimizar a violência sofrida. A segunda fase, que é a explosão da violência, que é onde normalmente a vítima procura a delegacia. E a terceira fase, da lua de mel, onde a pessoa pede desculpas, diz que vai mudar. E aquilo começa a se perpetuar. Aí vira um ciclo vicioso. É o ciclo da violência, sim. O que eu acredito que tenha ocorrido? Com a pandemia, com o confinamento, com a dificuldade de se fazer o registro, de sair de casa para fazer o registro, as mulheres pararam de fazer o registro dos crimes de menor gravidade e de pedir as medidas protetivas. E o ciclo não foi quebrado. Então, o ciclo não sendo quebrado, né? Quando o ciclo não é quebrado, ele culmina num feminicídio. Então, eu acredito que a pandemia tenha levado ao agravamento da situação do feminicídio. O confinamento acaba fazendo com que isso, né? No Mato Grosso, no mundo inteiro, que eu já vi dados aí alarmantes. Tem mais uma participação via WhatsApp aqui, vamos ver quem está interagindo com a gente, no Opinião ao Vivo aqui, no painel. Bora ver. Senhores apresentadores e convidada, boa noite. Acho muito louvável criar delegacias especializadas e termos a Lei Maria da Penha. Porém, está na hora de sair do gabinete e ensinar preventivamente às crianças e jovens como evitar ser vítimas, mostrando a eles o comportamento doentio dos agressores e estupradores. A Tiana está participando com a gente aqui. Tiana, muito obrigado. Esse tipo de orientação nas escolas, por exemplo, seria uma saída, não é? Sim, na verdade, em relação a todo o tipo de violência, a gente sempre entende que só a repressão ela não é suficiente. Não resolve por si só. Não resolve. É uma das atitudes que temos que tomar. Mas o que resolve a longo prazo, a médio e longo prazo, realmente é a educação, a reflexão dessa pessoa, desse agressor, o tratamento desse agressor e da vítima também. Porque é muito comum na delegacia você ver aquela mesma vítima que trocou de parceiro, continuar procurando a delegacia, repetindo o mesmo comportamento. Ou aquele agressor que trocou de parceiro e continuar indo à delegacia, né? Porque ele não refletiu sobre o que ele fez. Ele não aprendeu a resolver os conflitos dele de maneira não violenta. É um cara, parece que está no sangue dele mesmo de agredir mulher. Na verdade, assim, é um comportamento que foi aprendido, mas que pode ser mudado. Eu tenho fé nisso. Você acredita nessa ressocialização? Sim. Sim. Reavaliação de comportamento? Sim, acredito. Firmemente. Doutora, a gente falava agora há pouco aí das medidas protetivas, tem outro gráfico aqui, para a gente caminhar para o final da entrevista. Eu queria que a produção... Aí, ó, está no telão aqui. O que representa esse gráfico aqui para a gente dar uma interpretada básica nele? Tá. Esse é um gráfico que fala do número de medidas protetivas que foram pedidas nas delegacias de Mato Grosso de janeiro até a data de hoje. 8.759 medidas protetivas. A maior parte aqui na região metropolitana, né? Cuiabá e nas centrais de flagrante. Então, ali no plantão metropolitano a gente já vê, né, 969 pedidos. Já dá para ver uma extensão da quantidade de trabalho que o plantão vai ter daqui para frente, o plantão 24 horas, porque dali é só o da região metropolitana. Se estabelece a medida protetiva a partir de que momento? A vítima, ela procura a delegacia, ela faz o registro do boletim de ocorrência e faz o pedido de medida protetiva, independente de ter prisão ou não ter prisão, de ter representação criminal ou não. Ela
tem um rol de medidas que ela pode escolher, como afastamento do agressor do lar, que ele não se aproxime dela, que ele não frequente os lugares onde ela vá. Ela vai escolher entre sim ou não, e isso é aquilo encaminhado para o judiciário imediatamente, agora pelo PJE, né? E em poucas horas o juiz já pode analisar. É rápido o negócio então, né? Agora é rápido. Antigamente demoravam dias para que chegasse até o judiciário. Hoje, com a integração do sistema eletrônico entre a polícia e o judiciário, isso é feito automaticamente. Doutora, eu vou pedir para reforçarmos aqui, ó, lá na tela, está aí, você pode conferir as formas de denunciar. Gente, nós estamos conversando sobre algo muito grave, especialmente quando falamos de feminicídio, que infelizmente no estado de Mato Grosso registrou-se um aumento aí de 38%. E você pode, com a denúncia, evitar, não é, que esse número aumente. Vamos fazer com que, pelo contrário, ele reduza. Ó, 190, 197, 181, não é, doutora? Tem o 180 também, 180, né? Que é do governo federal, que também chega para a gente na delegacia. E todas as denúncias, elas são averiguadas. O que é importante? Fazer a denúncia do início. Não espere o agravamento da situação. Uhum. E aí a pessoa terá a sua identidade mantida em sigilo. Sim, se assim ela quiser, a identidade dela será mantida. Ana Paula, eu estava falando Ana Paula de Faria Campos, eu falei certo, né? Ana Correto. Paula de Faria Campos, muito obrigado pela sua vinda aqui, a diretora regional metropolitana da Polícia Judiciária Civil. Foi uma explanação excelente, porque afinal de contas é um tema delicado e a gente quis prestar esse serviço e a senhora veio a calhar. E já fica aqui o convite para uma próxima, a gente vai falar mais, porque é um assunto que está sempre na pauta de importância aqui. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite, me sinto honrada. Honrados nós, né, professor? Com certeza. Muito obrigado mesmo. Até amanhã. Até amanhã, meu amigo Paulo, e até amanhã, amigo telespectador. Amanhã a gente entrevista ao vivo aqui no Opinião o secretário de Obras de Várzea Grande, Luiz Celso. Você de Várzea Grande, fique esperto aí para participar com a gente. Tem dúvida? Está faltando água? Está faltando isso? Está faltando aquilo? Participe conosco. Luiz Celso, secretário de Obras de Várzea Grande, ao vivo amanhã às 7h30 da noite no Opinião. A gente espera você. Fica bem, fica com Deus também.